Olá pessoal, aqui é a psicóloga Lourdes Possato, eu sou terapeuta, gestalt terapeuta, atendo adultos, casais, famílias há mais de 40 anos. Eu queria abordar hoje um tema da maturidade emocional a ser conquistada com relação a o que seria dependência emocional. Eu escrevi um livro, eu tenho 10 livros publicados, e um deles é o Relacionamentos Positivos, vença a dependência emocional e crie relações saudáveis. Esse livro é muito interessante porque ele aborda exatamente as características de um dependente emocional. Em um dos últimos vídeos aqui para o nosso canal, uma pessoa deixou uma pergunta ali registrada. Ela disse: dá para você falar um pouco sobre esses momentos em que uma mulher esquece completamente de si mesma e vive em função de uma paixão, não é? E parece que o outro é o grande centro da vida dela? Pois é, nesse livro, o Relacionamentos Positivos, eu deixo muito claro a diferença entre paixão e amor, tá? Na maioria das vezes, o mecanismo de paixão, ele dura muito pouco, mas é aquela coisa assim, estrondosa, tá? Que mexe muito com a gente. E por que mexe muito com a gente? Porque mexe com o nosso entusiasmo, porque mexe com aqueles potenciais que nós temos naturalmente dentro de nós, só que às vezes não tem um foco, tá? Para que eles sejam direcionados. E quando aparece alguém que nos chama a atenção, e na maioria das vezes é onde nós projetamos nossas virtudes, tá? Nós pegamos todos esses potenciais nossos e exteriorizamos. Então o outro, ele acaba sendo um foco de motivação, ok? Nós poderíamos ter vários focos de motivação e o ideal seria que o nosso entusiasmo fosse direcionado para metas. Sabe a criatividade, aquelas ideias incríveis que a gente tem, metas, cursos, enfim, coisas que às vezes a gente queria fazer algum tempo atrás, não teve tempo e agora tem tempo. Então o nosso entusiasmo é aquela parte feliz, é aquela partezinha que te deixa irradiante, tá? Da mesma maneira que você fica quando você se apaixona. Qual a parte boa da paixão? A exteriorização desses potenciais. O mundo fica cor-de-rosa, você vai tentar se cuidar melhor, você vai ficar mais bonita e vai tentar se melhorar em vários aspectos. Parte positiva, sem dúvida. Agora veja só, o outro é só um foco. Quem faz tudo isso? Você. Isso é muito importante para que a gente entenda o mecanismo de paixão. Porque durante esse tempo da paixão, tudo é legal, maravilhoso, a pessoa fica motivada. Como eu falei, o mundo fica cor-de-rosa, tudo fica mais leve e tal. Só que veja, não dura. Por que não dura? Porque na maioria das vezes nós projetamos as nossas virtudes lá. Então a gente vê aquele foco, aquela pessoa, como alguém que contém as nossas virtudes, que contém os nossos ideais. Então, é interessante o mecanismo de paixão, que é muito bem descrito nesse livro, Relacionamentos Positivos, que é como se fosse duas pessoas que não se veem de verdade. Elas veem elas mesmas através do outro. Então, quando um olha para o outro, eles olham o ideal deles no outro e não está vendo a pessoa. Então, o mecanismo de paixão, ele dura cerca de alguns meses, 3, 4 meses, tá? Só que se nesse meio tempo as pessoas já se juntaram e eventualmente alguém já ficou grávida e tal, as pessoas acabam ficando juntas, elas vão morar juntas ou elas casam e tal. E aí, quando acaba a paixão, vem as decepções. Por quê, gente? Porque aquele ideal que nós criamos e víamos no outro só existe na nossa cabeça. É o nosso ideal. É aquele nosso eu bacana,
certinho que a gente gostaria de ser. E a gente projeta isso no outro. E como na maioria das vezes a nossa autoestima é muito ruim, nós vivemos o tempo todo tentando achar no outro essa complementaridade. A parte chata da história é que ao longo do tempo, na nossa sociedade tradicional, nós fomos muito reforçados para achar a tampa da panela. Sabe aquele negócio? Você já deve ter ouvido, toda panela tem sua tampa. Então as pessoas não conviviam bem com a ideia de ficar solteiras, de não casarem. Criou-se um mecanismo tradicional. Não é que criou-se, ao longo do tempo, vem passando de geração para geração, a ideia tradicional que alguém tem que casar. Então, lá pelos 22, 23 anos, se a menina não tinha casado, para a família já era um peso. Como assim? Ela é solteirona, né? Quantas mulheres infelizes, muito infelizes, lá pelos 25, 26 anos que ainda não tinham casado, ou não tinham um relacionamento sério, não tinham um noivado, elas chegaram a se suicidar, porque se sentiam um peixe fora d'água, alguém totalmente fora do contexto. Então, esse é um ponto muito importante para que nós possamos refletir. Hoje parece não tão importante, mas ainda existe atrás desse mecanismo de paixão. Porque justamente aí existe aquela projeção do ideal. Eu vou encontrar alguém que me complemente. Eu vou ter que encontrar, quase como uma obrigação, né? Eu vou ter que encontrar alguém que me complete, que me faça feliz e que, sabe, mantenha o mundo cor-de-rosa. Esse ideal é a pegadinha para o sofrimento. Então, a maioria dos relacionamentos, existe as pessoas, na maioria dos relacionamentos, sofrem, porque elas criam um ideal, elas projetam esse ideal e partem do princípio que é verdade, ok? E aí, voltando ao exemplo que eu dei, depois que elas casaram e já tem um filho engatilhado para vir aí, elas começam a entrar no mecanismo de decepção. E os relacionamentos começam a ficar horríveis, porque as pessoas se mostram como elas são. Aí, se a gente parar para pensar, e ao longo do tempo eu fiz essas perguntas para as pessoas, tanto dentro das terapias individuais como de casais, o quanto elas já sentiam a verdade sobre o outro. E sabe qual a maioria das respostas? Sentiam. A gente, no fundo, sabe. Eu tenho vários casos, atualmente, inclusive, onde havia essa sensação. A pessoa sabia, há 12, 15 anos atrás, quem era o cara, como ele era, o mimo, né? A exigência dessa pessoa e o quanto ela tentava se adaptar, se adequar a ele e se sentia altamente culpada se não o fizesse, porque, é claro, ele reclamava e apontava defeitos. Então, olha que interessante, né? Atrás dessa decepção, a gente vai perceber que nós já sabíamos. E se nós sabíamos, por que a gente entrou? Primeiro, por causa dessa tendência tradicional de achar que existe alguém que vai me completar. Segundo, porque a nossa autoestima acaba dependendo de outra pessoa para nos dar o que nós não nos damos. E isso vem da nossa educação, da nossa formação. Tem um outro livro que eu escrevi, que é o Inteligência Emocional e Autoestima, que fala bastante sobre esses aspectos de como nós nos vemos, tá? E quando a autoestima é baixa, o que acontece? A pessoa meio que programa, se cobra uma espécie de decreto de sobrevivência do tipo assim, tenho que ser legal, tenho que ser boazinha, tenho que agradar para que o outro me ache legal, para que o outro me valorize, para que o outro me dê atenção, para que o outro me ache bacana e me aceite. Eu tenho ouvido, inclusive, de homens, tá? De classes sociais muito boas, inclusive, que gastam muito dinheiro para tentar agradar certas mulheres, esperando que elas
os complementem, esperando que elas deem um valor para eles que eles não acham que têm. Olha que interessante, pessoas às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, muito bem-sucedidas, tanto homens como mulheres, bem-sucedidos na sua profissão, no lado profissional, mas que no lado pessoal carece que o outro dê, que o outro reconheça, que o outro ache lindinha. Sabe? Esperar feedbacks, esperar preenchimentos de vazios emocionais que nós, essas pessoas, trazemos desde a infância. Como corrigir essa história? Aí, voltando na pergunta da pessoa lá que pediu que eu falasse sobre o tema. Nesse momento de paixão, a tendência é realmente ficar em função do outro. É agradar. Claro que você se sente feliz, o mundo é cor-de-rosa, como eu falei, e você vai ficar feliz em fazer tudo para o outro. E aí é aquela história, as pessoas se falam o dia inteiro, são 500 mensagens, e se o outro não responder na hora, a pessoa fica, nossa, altamente ansiosa porque tem que responder, sabe, umas coisas assim? Então, por quê? Por causa disso, por causa desse mecanismo de paixão, por causa dessa idealização, porque as pessoas se veem no outro. Gente, então para melhorar tudo isso, o que a gente tem que fazer? Autoconhecimento. Nós temos que parar para olhar as nossas necessidades. Nós temos que parar e rever que encontro afetivo é encontro. Duas pessoas com afinidades e que também têm divergências. Não existe esse troço de duas pessoas serem muito legais, corretíssimas, iguaizinhas o tempo todo. Sabe aquela neura? Fazer tudo junto, andar de mão dada. Vamos correr de mão dada. Nossa, eu vejo isso no parque, acho isso terrível, sofrível, abominável. Correr de mão dada. Já viu isso? Fazer exercício um do lado do outro, de mão dada, porque não pode largar. Imagina, se larga, alguém pega, né? Olha a insegurança, olha o controle. Lembrando que ciúme e controle é uma das maiores neuroses dos relacionamentos, que só mostra uma tremenda insegurança da própria pessoa, aquela pessoa que não se sente com valor, que acha que qualquer outro é melhor que ele, então ele tem que cuidar para não perder. Olha que coisa besta. E se o outro entra na história do ciumento, nessa vibe, um alimenta a neurose do outro. E aí o relacionamento é uma droga, tá? Porque tem já conceitos, né, regras altamente neuróticas. Quando alguém se sente inseguro, faz uma cena de ciúme, o outro vai lá, atende, se sente culpado, e aí tudo bem. Até a próxima carência, ok? Então, olha que relacionamento mais esquisito e infeliz, e tende a piorar cada vez mais, porque quanto mais você precisar do outro para preencher os seus vazios, mais carente você fica. Então, para resolver essa carência emocional, a gente tem que olhar para o nosso autoconhecimento. A gente tem que olhar para a nossa história, para os decretos de sobrevivência que nós criamos, para as conclusões que nós tiramos a partir da educação e dos valores que nós recebemos, para que nós possamos crescer emocionalmente. Então, se eu preciso que o outro me aceite, eu preciso me aceitar. Se eu quero que o outro me valorize, eu preciso me valorizar. Se eu quero que o outro me ache, nossa, maravilhosa, eu também preciso me achar. Porque o relacionamento deveria ser ombro a ombro. Deveria ser o verdadeiro compartilhar. Não temos que fazer tudo juntos, não temos que gozar ao mesmo tempo. Cada um é um. E o relacionamento legal é aquele que tem mais afinidades do que divergências, mas vai ter divergências. Então, o relacionamento legal é aquele que sabe conversar, lidar com as divergências, aceitar e chegar em acordos. Então, volto a dizer, nesse livro aí, o Relacionamentos Positivos, temos também as regras do bom diálogo. Para quê? Para que o casal possa se entender nas divergências, nos momentos em que eles não estão de acordo, nos momentos em que eles diferem
E às vezes em coisas pequenas. Tipo, eu quero caminhar, o outro não quer caminhar. Vamos respeitar? Eu queria jantar fora hoje, o outro não quer ir. Vamos respeitar, vamos chegar a um acordo. Sabe? Então, se não houver essa maturidade de autoconfiança, de saber quem você é, de se apoiar nas suas verdades, nos seus valores, como que você vai ter um relacionamento legal com alguém? Não vai. E aí é aquela sucessão de relacionamentos ruins, um atrás do outro, onde as pessoas incorrem nos mesmos erros, tá? Na dependência emocional. Aí alguém pergunta, mas escuta, e aquela pessoa que manda, ela não é dependente emocional? Ela é. Essa é a parte interessante da história. Então veja, quando você, dependente emocional passiva e oprimida, tá? E submissa, você se relaciona com alguém, você pode apostar que o outro que é tirano, controlador, ciumento, ele também é um dependente emocional. Só que ele é um dependente emocional ostensivo, que controla, que domina. E o outro é o dependente emocional submisso, implosivo. Mas os dois são dependentes emocionais. Não tem como alguém atrair alguém diferente de si mesmo. Você vai atrair aquilo que você está vibrando. Você vai atrair alguém que também não tem uma autoestima boa, que também não se gosta, que também precisa de ser preenchido nos vazios emocionais dele. Essa parte é legal, gente, tá? Para você perceber que você não é o neurótico da relação, os dois são. E que um alimenta a neura do outro. Por isso que alguém tem que fazer alguma coisa. Então, quando alguém ficar muito infeliz nessa relação e for buscar ajuda, tá? Essa pessoa vai mudar. Se o outro estiver pronto para mudar, se o relacionamento tiver um sentimento de amor, aqui entra o amor, que é o sentimento que dá suporte, a convivência, ok? A aceitação. Se essa pessoa estiver pronta e tiver um sentimento legal, então o relacionamento dá certo. Os dois mudam, o relacionamento muda, uma boa terapia de casal, e vai ficar legal. As pessoas vão continuar juntas, só que numa outra vibração, numa vibração de entendimento, de cumplicidade, de ombro a ombro, nada de dependência. Só que, quando um muda e o outro não estiver pronto, não tiver esse sentimento forte de base, não há o que fazer. Na Gestalt, a gente tem uma oração que diz o seguinte: eu sou eu e você é você. Eu não tenho que atender às suas expectativas e você não tem que atender às minhas. Eu sou eu e você é você. Se nos encontramos, é maravilhoso. Se não, não há o que fazer. Gente, o que é o encontro? O encontro é essa vontade de dar certo com o outro, mas de ser si mesmo, de se bancar, de ser autoconfiante, de ter uma troca. Relacionamento bom é relacionamento que tem troca, que tem respeito às individualidades, que tem um bom diálogo. É fácil perceber quando o relacionamento é bom. As pessoas não precisam ser iguais, não são, nunca serão. Nós somos únicos. Mas quando elas têm uma maturidade, ombro a ombro, compartilhar, conviver. Conviver não é depender. Conviver não é um dentro do outro, não é simbiose. Então, aqui nesse vídeo, eu gostaria que você refletisse. Que relacionamento que você quer? Então, aquilo que você quer, faça para você. Comece a se olhar com um olhar positivo. Comece a gostar de você, a aceitar o ser que você é. Não é o que você tem. Eu já falei, já trabalhei com homens muito ricos, milionários. Eles tinham muito dinheiro, mas eles não se valorizavam, eles não se achavam pessoas com valor. E eles atraíam
encrencas muito sérias, meninas muito problemáticas, carentésimas, tá? E o relacionamento era horrível, porque os dois eram carentes. Já falei aqui agora há pouco, carente atrai carente. Então você precisa melhorar você, você precisa se fortalecer, você precisa ficar em função de você, daquilo que você sente, da sua essência. Aqui sim você vai estar numa vibração tão legal de autoestima, valorizando você, o seu ser. Você vai estar numa outra vibe de atração, sabe? De conversa, de ter um diálogo mais franco e aberto, de começar um relacionamento baseado na verdade. E não esses relacionamentos que começam no disfarce, sabe? A pessoa é capaz de ficar fuçando a vida do outro nas redes e tal, o que o cara gosta, o que ele gosta de vestir, o que ele gosta de comer, só para tentar agradar 100%. Vai se ferrar. Não vai dar certo. Gente, isso é falso. Quer um conselho para um relacionamento legal? Seja verdadeiro. Lide com a verdade. Seja autêntico, seja espontâneo. Porque a hora que o outro aceita essa espontaneidade, essa verdade, primeiro que ele fica contaminado pela verdade e vai também lidar com a verdade. E na medida que ele aceitou a sua verdade e a sua espontaneidade, meio caminho andado para o relacionamento ser legal. Então, vamos trabalhar, ok? Essa autoestima, vamos trabalhar o nosso valor. Perceber que a gente vale pelo que a gente é, tá? Ser assertivo, valorizar aquilo que você sente, não se comparar, não se comparar. A comparação é lesiva. Tem gente que se ressente, ai, porque o fulano tá com outra, será que ela é melhor que eu? Para! Se o cara já não era legal com você, tá com outra, você tá com ciúme do quê? Então, atrás dessa dependência emocional, existe aquela coisa da culpa. Ah, eu devia ter sido melhor, porque se eu tivesse atendido todas as expectativas, ele teria ficado comigo. Pois eu vou te informar uma coisa. Sabe o dependente emocional controlador? Aquele que é controlador ostensivo? Ele vai gostar de você, exigir que você faça tudo do jeito que ele quer, na hora que ele quer, na hora, sabe, do jeito dele. E quando ele tiver tudo isso, sabe o que ele vai fazer? Dar um pé em você e arranjar 3 amantes. Sabe por quê, gente? Porque a tara dessa pessoa, que é um dependente emocional ostensivo e narcisista, tá? Isso eu vou falar qualquer outra hora sobre esse detalhe extra. Qual é a tara dele? A sedução, o fazer com que a pessoa se subjugue totalmente e se submeta. E quando você se submete e se subjuga totalmente, você perde a tua dignidade, você perde o teu valor. E ele, que também é um dependente emocional, vai te dar um pé. Olha como não vale a pena, né? Então olha como a gente precisa investir no nosso valor, no nosso autoconhecimento, em reconhecer como a gente é bom, como a gente é um indivíduo fantástico. E a partir dessa melhoria de autoestima, de autoconceito, você vai ter ações melhores para você. É aquilo que eu sempre falo: pensamento, sentimento e ação consistente. Aquilo que eu sinto, eu vou concretizar, ok? Então, tá aí uma reflexão que eu gostaria que você fizesse para melhorar a sua autoestima, para atrair pessoas um pouco mais na mesma vibe, né, de valor também. Aí sim o relacionamento fica legal, porque duas pessoas inteiras não precisam de complemento, elas são. E aí as coisas fluem, o diálogo é bom, os acordos também. E tem o que também? Respeito. Essa é a parte mais bacana. Então, use a sua intuição, não fique em relacionamentos abusivos, não fique em relacionamentos perniciosos. Até porque, como dizia um cliente meu antigo, um promotor, ele dizia assim: sabe aquele relacionamento que o homem dá o primeiro tapa?
culpa dele. Mas sabe quando ele dá o segundo tapa? Culpa dela. E sabe que eu concordo plenamente? Porque quando a gente permite o desrespeito, nós somos responsáveis. Então, para finalizar, lembrando, responsabilidade pessoal, 100%. Responsabilidade pelo relacionamento, 50%. Você não pode fazer a parte do outro. Ok? Pensem nisso, leiam o livro aí, leiam o livro Relacionamentos Positivos, vença a dependência emocional e crie relações saudáveis, para aprender a conversar, para aprender a cuidar um pouco melhor de você. Leia também o Inteligência Emocional e Autoestima, para você aprender a lidar melhor com as suas emoções e a fazer essa bendita distinção entre a paixão e o amor. Então, em vez de gastar toda a sua energia com uma pessoa, crie um ideal para você, se apaixone pelas suas metas e por você. Aí sim você vai estar sendo uma pessoa mais inteira, que vai encontrar uma pessoa inteira e aí as coisas vão fluir melhor. Namastê! Muito obrigada pela atenção. Divulgue esse vídeo com as pessoas que você acha que precisam desses conselhos e dessas reflexões. E deixe aí o seu like. Se você quiser alguma sugestão de algum tema, se alguma coisa não ficou clara no vídeo de hoje, dê um toque, deixe seus comentários aí. Gratidão e até o próximo!